Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo da palavra, onde nós vamos estar lendo, meditando, refletindo na palavra do Senhor, na epístola de Paulo aos Efésios. Fizemos isso na semana passada e já há algumas semanas temos estudado esse texto tão belo e tão profundo teologicamente, mas tão prático ao mesmo tempo. Vimos isso já há algumas semanas e vamos continuar hoje da mesma forma. Eu quero convidar você a, antes de qualquer coisa, a orarmos juntos para poder receber a palavra do Senhor. Vamos falar com o Senhor em oração? Você, aonde estiver, seja vivendo o que estiver vivendo, eu quero convidar você a comigo refletir na Escritura, mas antes disso, a buscarmos a iluminação do Espírito Santo para a nossa vida. Também pedir a Deus que nos traga a sua presença, seu poder, seu Espírito, sua graça sobre nós. Vamos falar com o Senhor em oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós não somos nada, nós não temos nada por nossa conta. Deus tem misericórdia de nós, nos perdoe os pecados, nos tire de toda iniquidade, nos livre de todo o mal. Fale conosco por tua palavra, encha-nos com teu Espírito, renove as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. É muito bom ter vocês aqui. Quero pedir para vocês irem compartilhando aí o link do nosso vídeo. Nós estamos em uma transmissão dupla, tanto no YouTube como no Facebook, e é muito bom estarmos aqui juntos, podendo transmitir a palavra do Senhor. Então vamos lá. Vamos ler a palavra em Efésios, capítulo 4, dos versículos 7 ao 16, que é o texto que nós vamos começar hoje a estudar, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para a edificação de si mesmo em amor. Então estamos com um texto aqui, onde já vimos algumas semanas, que a preocupação do apóstolo Paulo é na centralidade de Cristo. Mas essa centralidade de Cristo, ela tem consequências que vão desaguar e que vão fazer com que um outro elemento apareça. Já vimos isso desde semana passada, que é a igreja. A igreja de Cristo, ela tem um cabeça, que é Cristo. Então, ao mesmo tempo que nós estamos centrados em Cristo,
a partir dessa epístola, e que Paulo tem essa preocupação em mostrar que todas as coisas que o evangelho, que principados e potestades, que poderes terrenos, que poderes celestes submetem-se a Cristo, o que aqui, a partir do capítulo 3, e agora mais ainda no capítulo 4, Paulo está tentando nos ensinar que a igreja é o caminho escolhido pelo próprio Deus para executar o seu projeto e o seu plano entre nós, para revelar o seu evangelho. O evangelho é revelado ao mundo através da igreja de Cristo, no qual o próprio Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo espiritual, é o corpo místico de Cristo. Então nós estamos aprendendo aqui que tudo aqui está voltado para Cristo. E o próprio Cristo se volta para a sua igreja, porque é através dela que ele vai fazer com que a sua glória venha se espalhar por toda a terra. E então, nós começamos aqui no versículo 7 e versículo 8 e 9, dizendo assim: a graça foi concedida a cada um de nós. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Do dom de Cristo poderia ter o mesmo significado da graça. O dom e a graça são sinônimos aqui nesse texto. E por vezes esses termos se intercalam. Ou seja, a graça que foi concedida a cada um, ela é segundo a proporção do dom. O dom e a graça são dádivas de Deus. São dádivas que ele concede à sua igreja, a fim de que a sua igreja possa cumprir o seu plano e o seu projeto nesse mundo. Deus quer que o seu Filho seja glorificado. O seu Filho irá glorificar o Pai por meio do Espírito Santo. Mas a igreja tem o seu papel fundamental nesse projeto de Deus para a humanidade. Que venha a ser isto? Essa graça foi concedida a cada um de nós. Ou seja, cada cristão recebe uma porção, parte dessa graça que está sendo repartida por intermédio de Cristo no poder do Espírito Santo. Cristo, ele nos deu todas as condições para estarmos em comunhão com o Pai. Cristo, através da sua morte vicária, através do seu sacrifício, ele nos redimiu, ele nos salvou, ele nos libertou da morte, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E com isto, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, nós que estávamos mortos, agora temos vida. E esta vida que nós recebemos com uma intenção, com um propósito, que a glória de Deus seja vista em toda a terra. E como é que a glória de Deus se espalhará por toda a terra? Através do seu corpo, que é a igreja. E Cristo, que é o cabeça desta igreja. Todas as atividades, todas as prioridades, tudo que a igreja faz precisa visar, precisa ter como finalidade a glória e o louvor de Deus. A exaltação e a glorificação daquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo. O cabeça da igreja não é o Papa, o cabeça da igreja não são os bispos, o cabeça da igreja não é o presidente do Supremo Concílio, o cabeça da igreja é o próprio Cristo. E ele é que governa a igreja. A igreja é dele. E por isso a igreja pode estar segura no lugar onde ele está, mesmo diante das situações adversas, porque há um cabeça, há um chefe, há alguém que governa. E esse cabeça nos garante nos evangelhos, como no evangelho de Mateus, capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que não prevalecerão contra a igreja? Porque há um cabeça, há um líder.
E todos nós estamos sujeitos às suas ordens. Todos nós estamos sujeitos ao governo de Cristo sobre a igreja. Quando a igreja de Cristo começa a agir por conta própria, ela está fugindo do seu propósito, porque o propósito da igreja não é agir por conta própria, é submeter-se ao cabeça da igreja, que é Cristo. A igreja, ela não cria o seu plano de ação. A igreja não estabelece as suas estratégias. A igreja descobre quais são as estratégias e qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus. A igreja entra em sintonia, em harmonia com a vontade de Deus, une-se à vontade dele e então cumpre o seu chamado, o seu propósito nesse mundo, que é glorificar a Cristo, que é exaltar o Pai, que é honrar o Espírito Santo. Então nós recebemos da parte de Deus uma graça especial para isso, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo é a sua morte, é a sua ressurreição. O dom de Cristo é a sua graça. O dom de Cristo é o seu evangelho, que nós já recebemos. Então vejamos. Por isso diz, versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Significa dizer para nós que Paulo está aqui relatando e descrevendo toda a ação de Deus em Jesus Cristo na sua morte, de forma que, assim como o apóstolo Pedro, ele descreve que a morte de Jesus foi uma descida ao Hades, uma descida a fim de vencer os poderes de morte, a fim de submeter à morte, o inferno, o diabo. Foi a morte de Jesus uma descida às regiões inferiores, para derrotar todos os opositores, para destruir o poder de Satanás e para destruir os poderes de morte. De forma que ele diz, ora, aquele que subiu, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quer dizer, ele identifica Cristo como sendo o que derrota os poderes do inferno, o que submete os poderes tenebrosos desse mundo à sua autoridade, o que vai ao inferno e rende de forma espetacular, sem que o inferno tenha nenhum tipo de reação, porque a autoridade de Cristo, o seu poder, o seu império, a sua soberania é inquestionável. Então ele desce às regiões inferiores, submete os poderes, muito semelhante àquilo que acontecia neste período, no primeiro século, que eram os exércitos romanos entravam numa cidade, submetiam os moradores daquela cidade, submetiam aquela cidade à autoridade do império, submetiam à medida em que os derrotava, à medida que os inutilizava, fazia com que eles se tornassem submetidos ao poder maior, mais forte, que é o poder de Roma. Então é um pouco parecido a ideia aqui de que Cristo entra no império adversário, toma todo o império de assalto, derrota Satanás de forma absoluta, de forma inquestionável, submete o poder dele a todo o poder inferior, e agora ele sobe aos céus a fim de trazer os despojos da guerra e demonstrar que toda a oposição contrária à Igreja de Cristo já foi destruída, já foi submetida. No capítulo 6 do mesmo livro, nós vamos ver isso, que há um entrechoque de poderes. Não que Satanás tenha poder de rivalizar com
o Cristo ressurreto. Mas há, sim, uma ação de Satanás no mundo, uma ação do diabo contra a igreja de Cristo. Há, sim, um ataque de Satanás contra os servos de Deus. E o que Cristo faz? Ele desce essas regiões, ele submete esses poderes, ele derrota o inferno, ele estabelece o seu governo, ele estabelece o seu reino, ele estabelece a sua força, a sua autoridade, e ao subir, ele traz simbolicamente aquilo que é os despojos de uma guerra de escravos que foram submetidos ao seu comando, à sua voz, à sua autoridade. Ele quer dizer aqui o seguinte: todo o inferno e todo o poder adversário, todo o poder que se coloca contra a igreja de Cristo já foi destruído, já foi neutralizado, já foi derrotado. Agora a igreja pode marchar de forma plena sobre a terra e pode continuar a sua caminhada rumo a estabelecer o reino de Deus, porque os opositores da igreja já não podem mais reagir, porque já estão sob o domínio pleno e completo de Jesus Cristo. Ora, aquele que subiu é aquele que desceu até as regiões inferiores. E aquele que subiu é aquele que agora, com plena autoridade, ao vencer todos os poderes opostos, ele começa a distribuir os ofícios para a igreja. Esses ofícios não são dons, são ofícios. Ofícios são funções, ministérios dados à igreja para que ela possa cumprir, o propósito de Deus na terra. Os ofícios requerem dons, mas os ofícios não são dons. Os ofícios são, por vezes, ofícios permanentes e nós temos ofícios que são temporários. Nós vamos ver aqui isto. Diz o texto: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, os ofícios são apóstolos, profetas, pastores e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 ofícios. Esses ofícios, eles são temporários e permanentes. Quais seriam os ofícios temporários? E por que seriam temporários? O ofício apostólico e o ofício de profeta são para nós ofícios temporários, porque eles fazem parte de um período inicial da igreja, de inauguração da igreja, de fundação da igreja de Cristo. Esses ofícios, eles não são permanentes, porque qual é a função do apóstolo e do profeta? Qual é a função do apóstolo e do profeta? O apóstolo é o fundador. O apóstolo é aquele em quem se estabelece as bases da fé cristã. Os apóstolos são os 12 discípulos de Jesus mais Paulo. Então eles são o depósito da igreja, onde nós temos todo o corpus doutrinário da igreja de Cristo. A revelação foi dada aos apóstolos. A revelação de Deus foi dada a eles. E todos eles morreram por causa desse mesmo evangelho. Ele, Jesus, escolheu os seus apóstolos. E o ofício apostólico, ele tem início com o chamado de Jesus a esses 12, e o término desse ofício termina com a morte de cada um dos apóstolos. Por que o apostolado não se repete? Porque o apostolado, como é estabelecido em Atos 2, ele precisa ter algumas características, como estes homens são fundadores do cristianismo. É sobre eles que está a revelação escriturística. Eles são os responsáveis pela revelação da Escritura, bem como os profetas.
E esses apóstolos, eles precisam, para testemunhar e para fundar a igreja, terem estado com o próprio Cristo, terem caminhado com o próprio Cristo. A exceção disso é Paulo. E que exatamente por isto, por ser uma exceção, ele vai sofrer exatamente represária de muitas igrejas e não será reconhecido por algumas igrejas exatamente por ser a exceção aquilo que estabelece em Atos dos Apóstolos. Os 12 são os 12 apóstolos escolhidos pelo próprio Jesus. Com a morte de Judas, eles precisam escolher um substituto e escolhem Matias para ser o substituto. E Paulo é o único apóstolo que não esteve durante os 3 anos e meio com Jesus, mas foi chamado para ser apóstolo ainda assim. E ele mesmo diz que ele era como um aborto, como um filho nascido fora de época. Então o próprio apóstolo Paulo reconhece isso. Então, o apóstolo, ele é o fundador da igreja. O profeta, ele ainda se faz presente nos primeiros anos da igreja, porque à medida em que a escritura ainda está sendo formada, que o cânon ainda não foi fechado, havia ainda dentro da igreja a necessidade da profecia viva. Então, o profeta, no sentido de ser aquele que fala claramente o nome de Deus, é alguém que traz a revelação de Deus, é algo semelhante ao ofício do apóstolo, sendo que ele não é um fundador, mas ele é a voz de Deus dentro da igreja. Esse papel, esse ofício, ele ainda permanece na igreja nos primeiros anos da igreja. À medida que o cânon da igreja é fechado, paulatinamente o ofício profético ele vai cessando até desaparecer por completo. Então, ofícios temporários, o apóstolo e o profeta. Esses são ofícios temporários, ofícios que estão restritos ao período de fundação do cristianismo e de lançamento das bases da nossa fé. Os apóstolos são fundadores, os profetas são a voz de Deus no meio da igreja, no momento em que a igreja não tem a escritura em suas mãos ainda. Porque a escritura que existia no Novo Testamento ainda era o Antigo Testamento. Durante todo esse período, os profetas, eles eram a voz de Deus dentro da igreja. E os apóstolos eram a liderança espiritual da igreja de Cristo, nos primeiros anos, nos primeiros séculos. Então, os apóstolos e os profetas são ofícios temporários. Eles vão cessar com a morte dos primeiros apóstolos e com a morte dos profetas e a evidente propagação da escritura e o fechamento do cânon. O que vem a ser o cânon? A coleção de textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. À medida que se tem, já na igreja, a palavra de Deus autoritativa, a palavra de Deus infalível, a palavra de Deus inerrante, o ofício profético ele vai sendo cada vez menos necessário e ele vai aos poucos desaparecendo. Quando eu digo que o ofício de profeta ele desaparece no início da igreja, eu não estou dizendo que não haja mais profeta de forma absoluta. Todos os pregadores da palavra podem, entre aspas, serem tratados como profeta por serem a boca de Deus, mas a palavra do profeta, nesse primeiro momento, é uma palavra autoritativa, inerrante. É a palavra que ainda é respeitada em igualdade com a Escritura, no mesmo patamar que a Escritura. Então, esse ofício do profeta, ele já não tem mais validade hoje, porque não há nenhum profeta que possa trazer uma revelação nova e que tenha o mesmo lugar dentro da igreja que tem a Escritura. Então nós temos, no primeiro momento da igreja, o ofício apostólico e nós temos o ofício de profeta. Ambos são responsáveis por fundar a igreja. O apóstolo liderando
a igreja de Cristo, supervisionando as igrejas, cuidando da manutenção da doutrina. Os apóstolos são os fundadores. Os profetas, eles trabalham lado a lado com os apóstolos, sendo a boca de Deus nas comunidades primitivas, responsáveis pela pregação, responsáveis por falar em nome de Deus e por também cumprirem um papel muito semelhante dos apóstolos. Mas à medida em que a igreja vai crescendo, em que a Escritura vai chegando às mãos das igrejas, esse ofício vai desaparecendo. Já não há mais o ofício de profeta na igreja como havia na igreja primitiva. Qual é e quais são os ofícios que nós vemos hoje ainda na igreja? E aí nós vemos aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então nós temos aí os 3 ofícios e os 3 ministérios que ainda permanecem na igreja, que é o de evangelista, o de pastor e o de mestre. Esses ofícios permanecem na igreja. Normalmente, na nossa estrutura denominacional, nós vemos que o pastor ocupa essa função de ser evangelista, de ser pastor e de ser mestre. Ele recebe da instituição a chancela, a legitimação e a autoridade espiritual para exercer esses ofícios. Mas esses ofícios, eles podem, de forma leiga, estar sendo exercida pelos irmãos, ainda que não seja um ofício reconhecido pela instituição, pela igreja. Mas eu quero deixar claro aqui que esses 3 ofícios estão presentes na igreja. E não é necessário ser pastor de forma institucional para que se exerça a função de evangelista, o ofício de evangelista. Aliás, na nossa igreja há o ofício de evangelista sem que esse evangelista possa tornar-se pastor de uma comunidade. Normalmente os evangelistas eles estão no campo trabalhando na plantação de novas igrejas. E normalmente quando as igrejas são estabelecidas, esses evangelistas vão trabalhar em outras regiões. Então, os pastores, que são ministros que cuidam do rebanho e que também têm autoridade para ministrar os sacramentos e pregar a palavra, ocupam esse papel de dirigente e de ministros da igreja local. Então nós temos aqui o ofício de evangelista, que seria um plantador, alguém que está começando um trabalho missionário, um trabalho incipiente, estabelece esse trabalho para que um pastor possa ocupar essa posição. Quando digo isto, não necessariamente você não vai encontrar pastores que também são evangelistas. Aliás, todo pastor deve ser prioritariamente um evangelista. Não se pode ter pastores que não são evangelistas e que não são mestres. O ministro do evangelho, ele pode ter os seus dons, que aí são dons, os seus dons mais aguçados para o ofício de evangelista. E isso o torna mais hábil para a evangelização e para a plantação de novas igrejas. Mas ele precisa ter também, dentro desse ofício de pastor, os dons para o exercício do ministério pastoral, do cuidado do rebanho, do aconselhamento pastoral, do acompanhamento das ovelhas. Ele precisa ter também essa preparação. E ele precisa também, ainda que não o tenha como o dom mais relevante, mas ele precisa também ser um mestre, porque o ministro precisa ensinar a palavra. Agora, a reforma protestante ela veio trazer para nós uma realidade em que tanto a evangelização, como o pastoreio, como o ensino, podem ser ofícios específicos dos ministros, mas também
podem ser exercidos essas funções por todo o membro, por todo o corpo de Cristo, por todos os crentes, que é o sacerdócio universal dos crentes. De forma que não cabe apenas ao ministro, ao pastor, a evangelização. Também cabe à igreja como um todo esse papel. Eu estou falando aqui de ofícios. Por quê? Porque o ofício apostólico, o ofício de profeta, o ofício de evangelista, o ofício de pastor e de mestre precisa vir acompanhado de dons espirituais. De dons espirituais, que são os dons de liderança, os dons de profecia, os dons de discernimento de espírito, os dons da palavra, pregação da palavra, e os diversos dons que vêm acompanhados desses ofícios. Então, você precisa fazer uma distinção, que nós estamos aqui falando dos ofícios que foram dados à igreja. Nós não estamos falando aqui dos dons espirituais. Agora, todo que recebeu, todo irmão que recebeu um ofício para ministrar a igreja, ele precisa receber os dons correspondentes, de forma que ele possa servir a igreja com habilidade, ele possa ser efetivo, ele possa ganhar espaço dentro da igreja e a evangelização ganhar o mundo e também edificar a igreja de Cristo, porque ele mesmo está habilitado pelos dons correspondentes. Veja que o pastor precisa ser hospitaleiro, ele precisa ser moderado, ele precisa ter toda a autoridade espiritual para exercer esse pastorado. Ele precisa ter o dom de evangelista, ele precisa ter o dom de mestre, ele precisa ter o dom de ensino, ou seja, isso são dons. E nós cremos na contemporaneidade dos dons. Nós cremos que os dons não cessaram, mas nós não cremos que os ofícios são os mesmos do Novo Testamento. É por isso que nós falamos aqui do apostolado e dos profetas como já não mais estando presente na igreja, porque nós não compreendemos que o apostolado e que a profecia, o profeta, são dons, mas sim ofícios. Então, os ofícios que hoje nós vemos na igreja, a profecia, o evangelista, o pastor e o mestre, eles precisam ter dons correspondentes aos ofícios que receberam. Porque, como o versículo 12 diz, tudo isso cumpre um propósito específico. Veja o versículo 12. Com vistas, ele mesmo concedeu. O versículo 11 diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, foi dado à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com uma intenção: o aperfeiçoamento dos santos, e para o desempenho do seu serviço, e para a edificação do corpo de Cristo. Esses ofícios foram dados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então aí nós entendemos que a finalidade desses ofícios está clara aqui para nós. É o aperfeiçoamento, é o aprimoramento, é a edificação, é a solidificação, é a estabilidade da doutrina, é a preservação da doutrina, é a manutenção do dogma, no sentido mais positivo que essa palavra possa ter. É a perpetuação do ensino do mestre, do ensino apostólico. Então, os apóstolos, de forma muito clara, recebem a revelação de Deus e escrevem, espalham cartas, evangelizam a Europa inteira, a Ásia.
Eles são instrumentos de Deus para propagar o evangelho. É o que faz também os profetas. E é o que continua a fazer os evangelistas, os pastores e os mestres. Qual é a finalidade? Edificação. Edificação. Não é e não são essas funções, esses ofícios, títulos. Não são títulos honrosos. Não tem ligação com honra. Tem ligação com o serviço. O apostolado, o profeta, o pastor, o mestre, são pessoas que estão a serviço da igreja. Não tem absolutamente nenhuma relação de hierarquia, no sentido de que gozam de mais privilégios ou estão numa posição de honra maior, um ou outro. Cada um cumpre seu papel. Cada um cumpre seu papel. Os apóstolos cumprem seu papel, os profetas cumprem seu papel, e agora nós estamos cumprindo nosso papel como pastores, mestres evangelistas. Cumprimos um papel. Esses ofícios não são ofícios para nos enaltecer, para nós nos sentirmos valorizados. Não é e não deve ser motivo de buscar honras pessoais. Esses ofícios têm um objetivo: o aperfeiçoamento dos santos, a edificação dos crentes, o serviço da igreja. Então nós precisamos ter isso muito bem claro, porque é para a edificação da igreja que os apóstolos eles estão colocados. Eles estão colocados para a edificação, para o fortalecimento e para a manutenção do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós ficamos aqui, até o versículo 12 hoje. Nós estamos vendo essas questões de forma muito minuciosa. Vimos que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Esse dom de Cristo que ele conquista na cruz do Calvário é dado a todos os crentes. Dom aqui é sinônimo de graça. Graça e dom são dádivas dadas por Deus. Ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui a metáfora, como nós já vimos, é de um cortejo triunfal que vai ao Hades, derrota o inferno inteiro, assim como o Império Romano entrava em províncias, conquistava os adversários e trazia os despojos de guerras. O que está sendo dito é: Cristo desceu ao Hades, venceu os poderes de morte, venceu o inferno inteiro e trouxe a autoridade, o poder, e colocou essa autoridade sobre a igreja e concede ofícios específicos aos crentes. O apostolado e os profetas, os apóstolos e os profetas, ofícios temporários e ofícios permanentes. Os ofícios temporários são evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses ofícios possuem dons específicos, mas os ofícios visam o serviço, não visam estabelecer hierarquias, mas sim o serviço. Nós, às vezes, confundimos ofícios com dons. Então, para deixar claro e fecharmos aqui, os ofícios não são dons. O apostolado, também o profeta, também o evangelista, mestre e pastores são ofícios, são serviços que se prestam à igreja. Então, concluímos aqui. Vamos orar, então, ao nosso Deus. Na semana que vem, nós continuamos falando das consequências desses ofícios na vida da igreja. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, a levantar
para o ministério, ofícios da tua igreja, levantar evangelistas, pastores e mestres. Que a igreja seja servida desses ofícios, que a igreja seja edificada a partir desses ofícios e que também possa continuar de forma prevalecente na vida da igreja a palavra dos apóstolos e dos profetas que foram deixadas nas Sagradas Escrituras a nós, Igreja de Cristo. Senhor, nos abençoe. Senhor, abençoe os que estão enfermos. Senhor, abençoe os que estão em recuperação. Senhor, abençoe os que estão desanimados. Renova a vida de cada um. Aquele que agora precisa de uma bênção específica na sua vida, que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.